dia, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós iremos fazer a correção das atividades dessa semana. São duas atividades. Atividade sobre frações e atividade sobre expressões algébricas. Então vamos lá, gente? Vamos aí para a nossa primeira questão de hoje, que na verdade não é a primeira da lista de atividade, é a nossa segunda questão, da atividade sobre frações. A figura cinza foi construída na malha quadriculada, então você tem a figura cinza aí na tela do seu computador, tela do seu celular. Pergunta é, que fração representa a parte cinza da figura? Então, gente, vamos lá, para a gente entender bem o problema. Quando você trabalha com frações, eu pedi que você fizesse um link. O que é uma fração? São partes de um inteiro, não é isso? Como é que eu obtenho parte, gente? Parte você se obtém quando você divide, certo? Então, fração e divisão andam lado a lado. Quando eu trabalho com fração, eu estou trabalhando com partes. E partes eu obtenho quando eu faço a divisão. Quando a gente divide, a gente obtém as partes, certo? Mas a fração, apesar de ser uma divisão, mas você tem que entender que é uma divisão em partes iguais. Então, você só consegue associar a fração quando essas partes são iguais, certo? E se você observar nessa malha quadriculada, ela é formada por vários quadradinhos. Alguns deles são preenchidos com a cor cinza completamente e outros não. Se você observar, tem 3 quadradinhos aí que está pintado só a metade. Então, nós temos 2 tipos de quadradinhos, que são esses. Aqueles pintados completamente e aqueles pintados pela metade, certo? Então, eu tenho que levar em consideração. Eu não vou conseguir representar dessa forma. Se eu for trabalhar desta maneira, eu não vou conseguir lograr êxito. Não vou conseguir encontrar a fração procurada. Então, qual vai ser o artifício que nós vamos utilizar? Ora, se eles não têm o mesmo tamanho, não está pintado completamente, então eu vou ter que fazer isso. Já que tem quadradinhos que estão pintados pela metade, existe uma metade, então a gente vai ter que adequar essa figura. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir todos os quadradinhos, para que todos eles fiquem com o mesmo tamanho. Então você observa que em todos os quadradinhos eu coloquei aí um tracinho. Esse tracinho aí é a diagonal, ele está dividindo pela metade. Aí as duas bandas têm o mesmo tamanho, certo? Então agora sim eu vou conseguir perceber que eu vou conseguir representar na forma de fração. Por quê? Porque todas as partes agora têm o mesmo tamanho, certo? Então, se você fizer aqui a contagem, você vai perceber agora que você vai ter um total de 24 partes iguais, das quais 15 são pintadas. Se você contar agora, você vai ter 15 partes pintadas de cinza, de um total de 24. Agora é possível representar na forma fracionária. Antes não era possível, por quê? Porque eu tinha quadradinho que era pintado completo, e tinha quadradinho que só era pintado pela metade. Então são tamanhos diferentes. Então não pode. Você não consegue representar assim na forma de fração. Todas as partes devem ser iguais. Então agora ficou fácil, né, gente? Que fração representa a parte cinza da figura? São quantas partes cinzas agora? São 15. De um total de quantas? 24. Então a fração seria 15 24avos, que é a letra D. Beleza, gente? Quarta questão, que é a quarta questão da lista. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços iguais, tá? 12 pedaços iguais. Ela deu 5 pedaços para sua vizinha e ficou com o restante. Gente, se ela tem 12 pedaços e ela deu 5 pedaços para sua vizinha, quanto é que ela vai ficar? Ela vai ficar com 7 pedaços. Ponto. E a pergunta é, que fração do total representa os pedaços de torta que restaram para a Ana? Ora, se ela tem 12, deu 5 para a vizinha, restaram 7. Então ele quer saber, esses pedaços que restaram com ela representam que fração do total? Gente, qual é o total de partes dessa torta? São 12 pedaços iguais, o total são 12. E eu tenho que lembrar que o total sempre eu vou associar a quem? Ao denominador da fração, certo? O total sempre você associa ao denominador. Restaram quantos? 7. Então a fração que vai ser formada é 7/12avos, porque ele quer uma fração que represente os pedaços de torta que restaram para a Ana. Só que isso eu tenho que comparar em cima do total. Que fração do total? Então o total é 12. Então a fração vai ser 7/12avos. Se fosse a fração dos pedaços que ela deu, seria 5/12avos e assim por diante. Vamos agora para a próxima questão. Sexta. A figura abaixo mostra um pentágono dividido em triângulos iguais. A porcentagem desse pentágono que está pintado de cinza é... Gente, esse pentágono, se você observar, ele foi dividido em quantos triângulos iguais? Pentágono é um polígono de 5 lados, mas ele foi dividido em partes iguais. Em quantos triângulos iguais ele foi dividido? Em 5, certo? Dos quais
2 estão pintados de cinza. Então ele quer saber a porcentagem desse pentágono. Gente, nós já fizemos um link direto entre fração e porcentagem, certo? Então é isso que nós vamos fazer aqui. É claro que existem várias maneiras de resolver, algumas outras. Mas como a gente está aqui dentro do conteúdo de fração, a gente vai fazer esse link entre fração e porcentagem. Então, primeiramente, eu vou buscar representar a quantidade de figuras pintadas do total na forma de fração. Eu tenho quantas partes no total? Esse triângulo foi dividido em quantos pedaços? Professor, em 5 triângulos iguais, dos quais 2 estão pintados de cinza. Então, qual é a fração que representa? Nós temos a fração 2/5. O total não é o denominador? Não é associado ao denominador? São quantas partes? Não são 5? São quantas pintadas, professor? São 2 triângulos pintados. Então, tá aí, 2/5. No entanto, nós sabemos que uma fração, para ser representada de maneira direta na forma de porcentagem, ela deve ser uma fração centesimal, de denominador 100. Aí você olhou para a fração 2/5. O denominador dessa fração é 100? Não é. Então, neste caso, eu vou ter que utilizar da equivalência de fração. Eu vou ter que originar uma nova fração que seja equivalente dessa fração 2/5, de modo que o denominador seja 100. Então, neste caso, para que o 5 seja 100, eu devo multiplicar 5 por quanto, gente? Qual é o número que, ao multiplicar por 5, eu encontro 100? E esse número é o 20. Aí, pelo critério de equivalência, nós sabemos, se eu multiplicar o 5 vezes o 20, é claro que o numerador 2 terá que ser multiplicado pelo mesmo valor, certo? Então, tanto o 5 como o 2 vão ser multiplicados ambos por 20. Aí, você que não entendeu bem ainda, você vê isso e não consegue entender, qual é o critério que eu utilizo para escolher o 20? É que o meu denominador ele tem que ser igual a 100, gente. Eu vou ter que aumentar o 5 e ele tem que ser igual a 100. Quantas vezes eu devo multiplicar um valor por 5 para que eu alcance 100? 20 vezes. Então, 20 vezes 5 não dá 100? Então, logicamente, esse 20 vai ter que ser multiplicado também ao 2. Então, se você multiplicar 5 vezes 20 é 100. E 2 vezes 20 é 40. Então, você vai chegar até a fração 40 centésimos. E 40 centésimos, 40 sobre 100 é o mesmo que 40%. Então, a gente encontrou como gabarito a letra C. Viu como é simples, gente? É rápido e simples. 7ª questão. Um determinado comprimido analgésico e relaxante muscular possui 0,035 gramas de citrato de orfenadrina. Essa medida corresponde a... Gente, é uma questão... Essa questãozinha aí, quando você trabalha com número decimal, é interessante que ao fazer a leitura correta, que você lembre do quadro de valores. É importante que você faça essa lembrança, certo? Então eu vou escrever aqui o quadro de valores para a gente poder fazer a leitura correta, certo? Então nós temos aí o nosso quadro de valores. Perceba, gente, que nesse quadro de valores tem a vírgula. Tudo que tiver antes da vírgula, que é a unidade desenhada a centena que está à esquerda da vírgula, é chamado de parte inteira, e tudo que tiver depois da vírgula, ou seja, à sua direita, é chamado de parte decimal. O que separa a parte inteira da decimal é a vírgula. Então você tem à esquerda da vírgula um 0 e à direita da vírgula você tem o 0,35. É lógico que esse 0 da esquerda é a parte inteira. E o 0, 3 e o 5 da direita é a parte decimal. Isso influencia, professor, na hora de ler o número? Claro que sim. Então, como é que eu vou fazer a leitura? Sempre a parte inteira, eu tenho que acrescentar a nomenclatura inteiro ou inteiros, certo? E a parte decimal eu vou levar em consideração a posição do último algarismo da esquerda para a direita, a posição dele, a ordem que ele frequenta, a ordem que ele é posicionado, que aí eu vou ter que ler de acordo com o posicionamento. Então, nesse caso, gente, como a parte inteira é 0, eu não preciso ler ela. Eu não preciso ler 0 inteiros, certo? Eu só leio quando é a partir de 1. Eu não preciso ler 0 inteiros, então eu vou ler o que? Apenas a parte decimal. E a parte decimal, o 5, que é o último algarismo da esquerda para a direita, né? Que é o primeiro da direita para a esquerda, mas é o último. Se você tomar da esquerda para a direita, ele está posicionado em qual casa? Em qual ordem? A ordem dos milésimos, certo? O 5 não está posicionado aí na ordem do M, esse M representa milésimo. Então, como é que eu vou fazer a leitura dele? Como é que eu leio aí a parte decimal? 0,35 eu leio como 35 milésimos de grama, certo? Então, é 35 milésimos. A posição do 5 está no M, então eu leio milésimo de grama. Então, nos leva a letra B, viu, gente? Cuidado, lembre-se disso, a gente já estudou em sala de aula. Próxima questão. Nós temos aí, 8ª. Qual a representação decimal de 78 inteiros
e 5 décimos. Ficou simples agora, gente, mas eu vou novamente utilizar do quadro de valores para a gente poder fazer a diferenciação, tá? Vamos colocar aqui no quadro de valores todas as alternativas. 0,785, 7,85, 78,5, 78,05. Vamos fazer a leitura aqui da letra A, gente. Na letra A nós temos aí, ó, quem é a parte inteira? É o zero. Quem é a parte decimal? 785. Sempre que a parte inteira for zero, eu não preciso ler a parte inteira. Eu leio apenas a decimal. Então, fazendo a leitura correta da letra A, fica 785. O 5, ele está em qual ordem? Do milésimo, professor. Então, é 785 milésimos. Corresponde ao que a pergunta está pedindo? Não. A questão quer saber qual é aquela alternativa que representa 78 inteiros e 5 décimos. Letra B. Na letra B, nós temos 7,85. Quem é que está na parte inteira? É o 7. Então, eu vou ler apenas 7 inteiros. Quem é que está na parte decimal? É o 85. Mas o 5 ali, que é o último algarismo da esquerda para a direita da parte decimal, ele está frequentando qual ordem? Professor, a ordem do centésimo, a casa do centésimo. Então, nós vamos ler de que maneira? 7 inteiros e 85 centésimos. Beleza? Letra C. Na letra C, gente, eu vou perceber que o 78 está antes da vírgula. Então, ele figura na parte inteira. E o 5, após a vírgula, está na parte decimal. Como é que a gente faz a leitura disso? É 78 inteiros e 5. O 5 está em qual ordem? Décimo, professor. E 5 décimos. Esse Dzinho é décimo, Czinho centésimo e o M milésimo. Então, eu tenho 78 inteiros e 5 décimos, que nos leva à alternativa correta. Mas vamos fazer agora a leitura da letra D. Na letra D também nós temos como parte inteira o 78. E a parte decimal é o 0,5. Como eu acrescentei um zero, esse 5 acabou sendo posicionado na ordem das centenas. Então, qual seria a maneira correta da leitura da letra D? 78 inteiros e 5 centésimos. Então, a alternativa correta aí, gente, é a letra C, tá? 10ª questão. Essa questão aqui foi um pedido de alguns alunos. Alguns alunos não conseguiram resolver essa questão, tá? Mas é uma questão simples. Eu acredito que você até já tenha chegado ao entendimento dela, mas vamos fazer aqui também. 10. A representação decimal da fração 381 sobre 10 corresponde a... Gente, a gente vai partir primeiro da leitura. Se você é uma pessoa, se você é um aluno que consegue ler fração corretamente, você vai ter muita facilidade ao resolver, que é a representação decimal. Tá? Então, primeiramente, você vai lembrar que a fração 381 sobre 10 tem uma forma de você ler corretamente, né? Que ela não é a usual. A usual é 381 sobre 10. Mas você lê essa fração, como é uma fração decimal, seguindo as ordens, as normas técnicas, você vai ler como 381 décimos. 381 décimos. Certo? Parei, vamos voltar aqui. Vou dar aqui uma enquadradinha. Pronto, nós temos aqui 381 décimos. Professor, o que é 381 décimos? Aí, novamente, nós vamos utilizar do nosso quadro de valores. 381 décimos. Se ele está te lendo décimo, significa dizer que esse número, 381, ele só pode ter um algarismo na parte decimal. Por quê, professor? Porque o primeiro algarismo, se eu tenho um elemento depois da vírgula, significa dizer que ele vai figurar na ordem dos décimos. Se eu tiver dois elementos, dois algarismos na parte decimal, significa que ele vai figurar na parte do centésimo. E se ele tiver 3 algarismos, ele vai figurar na ordem dos milésimos, certo? Então, quando eu leio 381 décimos, eu tenho que entender que esse número, 381, ele precisa ter uma casa decimal. Se fosse 381 centésimos, centésimos são quantas ordens na parte decimal? São 2. Então, ele teria que ter dois algarismos na parte decimal. No caso, 381 décimos, só precisa ter 1. Então, esse número ele vai ficar representado como sendo 38,1, certo? Então, a alternativa aí é a letra C. Para que você não entendeu, eu vou fazer novamente o exemplo. E se fosse 381 sobre 100 ou 381 centésimos? Centésimos, gente, representam quantas ordens na parte decimal? Centésimos, 2. Então, se ele possui se ele representa centésimos, 2 ordens na parte decimal, é claro que teriam que ficar 2 algarismos após a vírgula. E o número que seria correspondente a essa fração seria 3,81. Como no problema era 381 décimos, ficou a representação decimal de 38,1. Se fosse 381 sobre 100, ficaria 3,81.
3,81, que a leitura já muda, 381 centésimos é o mesmo que 3 inteiros e 81 centésimos. Quando você lê essa fração, você vai posicionar sempre da direita para a esquerda e você vai perceber que se é centésimo, esse 1 tem que ficar na casa centesimal, na ordem centesimal. O 8 fica na ordem decimal. E o 3, como não tem mais vaga ali para ele no décimo, vai cair para o inteiro, certo? Para a parte inteira. Então, gente, essa foi a correção da primeira atividade da semana, que foi sobre frações.